Oi, o Sem Censura está começando agora. Você sabe o que é um analfabeto funcional? Pois é, os analfabetos funcionais são pessoas que, mesmo sabendo ler frases, ler textos curtos, lidar com números, têm falhas graves na hora de interpretar o que estão lendo, ou até mesmo para fazer operações simples de matemática. Uma pesquisa mostrou que 27% dos brasileiros se enquadram nesse perfil. A professora Eliane Yunes trabalha há anos com a formação de leitores e com o ensino da leitura. Ela é coordenadora da Cátedra Unesco de Leitura da PUC, no Rio, e vai falar como conquistar novos leitores de forma sedutora, ensinando não apenas a ler textos, mas também a ler o mundo e as pessoas. Eu queria a sua ajuda, Eliana, você que está há muitos anos trabalhando com isso, né? Motivando para a leitura, trabalhando com universitários, né? Isso, já tem muitos anos, trabalhei inclusive no primeiro programa, a primeira tentativa de criar uma política nacional de leitura, de fomento à leitura que não fosse de gabinete, que viesse das bases, que fosse feita na sociedade civil, não é, com a parceria local das pessoas comprometidas com a necessidade de transformar o Brasil através da qualidade evidente de educação, não é? O Brasil só vai ser um país desenvolvido de que sua população souber ler de fato, não é? E aí eu acho que há uma diferença entre a alfabetização mecânica, você levar multidões para a escola e ir tirando as pessoas paulatinamente por níveis da sua capacidade de entender certos grupos consonantais, certas combinatórias sintáticas, mas não entender o sentido. Assim, eu acho que há uma grande diferença entre a alfabetização mecânica e uma alfabetização de fato, que a gente entende como um letramento, que é a capacidade de ler o mundo nos seus diversos sinais, né? Entender, por exemplo, o que está acontecendo aqui nesse programa, como é que eu devo me comportar, a quem eu me dirijo, qual é o público que assiste. Você tem uma compreensão do mundo onde você está inserido e das significações que estão circulando. Toda palavra, isso que a gente está conversando aqui, nossa conversa ao longo do programa, ela não está sustentada simplesmente por um sistema correto de pronúncia, de concordância, mas ela está sustentada pela construção do sentido. Ler, na verdade, é compreender o sentido das coisas e do mundo, não é? Então, o mundo é um texto, o livro é um texto, a história é um texto, a política é um texto, e a gente tem que entender que a leitura pré-existiu à escrita. Não é? Quando os gregos criaram as suas épicas e as suas grandes tragédias, a escrita ainda não estava consolidada. A escrita foi uma maneira de poder garantir, ao longo do tempo, dos milênios, que a cultura pudesse ser redistribuída para mais adiante. Então, o ato de ler é um ato que, ao mesmo tempo, é muito complexo, mas é muito simples. Porque o que ele precisa é que as pessoas, além do domínio do código, do domínio do sistema, óbvio, eu não posso ler inglês se eu não conheço o sistema e como é que ele funciona. Mas eu posso ler outras coisas sem saber inglês caminhando pelas ruas dos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Austrália. A capacidade nossa de ler, ela põe em jogo a nossa compreensão do mundo e uma interpretação onde você se insere. Ninguém pode interpretar uma peça de teatro, por exemplo, se não se colocar diante dessa peça em diálogo com ela. Porque o entendimento formal das coisas, uma análise literária faz. Não é? Se você tiver as regras da análise literária, você faz. Mas o que interessa na literatura, no teatro, nas artes, não é que você saiba as regras de interpretação que o crítico deve saber. Você tem que saber disso para a sua vida. O que eu faço assistindo essa peça? O que eu faço com esse romance que eu li? De que ele me serve? Porque se ele não serve a sua vida, de nada serve o sistema que você usa, porque ele não transforma a sua vida. Então, o analfabeto funcional, ou o alfabetizado que só funciona na parte de decodificação, ele perde a nata do conhecimento,
né? Aquilo que é o verdadeiro valor que a escola pode te dar. E a escola falha, ele já levantou algumas questões que eu acho que são de fato procedentes, né, numa quantidade imensa de gente que entra para a escola. E um professor que tem que atender hoje, coisas graves, porque antes você tinha família, que já aportava um certo conhecimento de dentro de casa para a escola. Hoje você não tem uma família que possa se ocupar, nem culturalmente falando, nem economicamente falando, e nem de tempo, né, dos meninos. Mas a escola tem que se reaparelhar para valorizar outras coisas, que não é o que está no livro didático com a regra que ele tem que aprender gramatical. Um menino, no cruzamento de rua, que tira 0 em matemática na escola, sabe dar troco. Então, tem que ser... Quer dizer, qual é a relação entre vida e leitura? Qual é a relação? Se o sujeito não aprende a se colocar diante do mundo, diante do texto, diante, qualquer que seja, literário, oral, você conta um conto e quer saber como é que esse conto bate na pessoa. Quer saber quem é que escreveu, qual é o estilo... Isso é para especialista. No meio do mundo, você tem que ter leitores cuja prática de vida leve em conta o saber se relacionar com o mundo à sua volta. Isso é ler. Isso é fundamentalmente o ato de ler. É entender. É entender, interpretar isso, com certeza. Pô, desculpa interromper. Não, é para isso. Muito interessante. Mas, fazendo uma pergunta, isso também... depende muito do sistema educacional, porque isso que você estava falando, muitas vezes o aluno, ele não vai bem em matemática, não é porque ele não consegue aprender matemática, é porque ele não consegue ler o enunciado, né? Ele não consegue entender o enunciado. E às vezes o professor de matemática nas escolas, ele não presta atenção nisso. Claro. E muitas vezes, né, o aluno não é que ele não entenda sobre matemática, ele não entende o que diz o problema. E você levanta uma questão muito interessante. A gente pensa que quem ensina leitura é o professor de português. Todos os professores ensinam leitura. Exato. Não é? E a gente vota mal porque a gente não lê o texto do cara na televisão, a gente não interpreta, né, o contexto onde esse cara funciona ou deixa de funcionar, por isso a gente vota mal. A gente faz uma leitura muito ruim, muito precária das coisas, né? E, em geral, as pessoas acham que ler é isso, é saber ler o papel, ter que interpretar o que disse o autor, o que está o pensamento ali, não é? O exemplo que você deu é feliz, a história da vacina. Você leu lá o aviso, sabe o dia, sabe o local, mas você se pergunta, mas será que eu posso? Será que eu também posso me vacinar? Será? E o sujeito não se manifesta, ele não sai de si mesmo para ir ao encontro da informação e torná-la formação, torná-la um elemento constitutivo da sua vida. Se ele não faz isso, é porque o que ele aprendeu a ler não funciona na vida. E, nesse sentido, ele é um analfabeto funcional, ou tem uma alfabetização funcional. Por que ele chega a ser analfabeto funcional? Eu acho, sobretudo, a experiência que a gente tem visto, inclusive na universidade, é que você acha que a compreender um texto é compreender o que está lá. Mas compreender um texto é o que está entre você e o texto. Para você poder saber, inclusive, o que sobra que você não entendeu. Não é? Então, você chega a ser um analfabeto funcional porque você lê tentando adivinhar o que está atrás do texto, adivinhar o que o autor quis dizer, adivinhar qual é o segredo do poema, do texto, da notícia. Mas não é essa a questão, é dizer assim, o que essa notícia me diz, o que eu respondo a ela, e agora, o que me falta entender? Porque eu não entendi isso aqui que o cara quis dizer. Então, eu preciso de entrar num circuito de trocas. Nenhuma leitura é efetivamente solitária. Mesmo você sentado na sua almofadinha dentro de casa, no seu sofá, ou na biblioteca, na sua mesa de... Toda leitura é uma leitura em que você dialoga com outros. Você dialoga com o autor, dialoga com a sua experiência, dialoga com alguma coisa que você leu antes, dialoga com outros livros, com outras experiências. Isso tudo é o seu acervo de vida.
E o seu repertório de leitura é aquilo que você vai acumulando e dizendo assim, esse Édipo, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas esse cara é porreta. Eu preciso entender melhor disso, vou ler essa peça de um Sófocles, que eu nem sei de onde era, nem quando nasceu, mas que isso me toca, me comove. Eu vou ler, ou eu vejo uma peça na praça pública, ali na Cinelândia, que é um trecho da Antígona. Gente, que mulher é essa? Mas que história é essa? Ou de Medeia, que mata os filhos. Alguém pode matar os filhos? Como é que se mata os filhos? Em que circunstâncias uma mulher decide matar seus próprios filhos? Né? O que está em jogo? É o ciúme ou é a salvação dos próprios filhos diante do Creonte? Eu estou dando um exemplo assim, do macro, do super erudito colocado no chão, na prática da vida cotidiana. Então, literatura não é uma coisa de elite, não é uma coisa para iniciados, literatura é vida. É como é que a ficção põe a vida diante do teu olho, não só intelectivamente, mas afetivamente. Ninguém deve ter vergonha de ler afetivamente, de ler tocado, de ler emocionado, de ler rasgado. Porque também a emoção não é chorar as suas lágrimas de sangue ao sair do cinema e ver uma tragédia. Emoção é ficar com aquilo dormindo dentro de você. E você pensando, isso me comoveu. Comoveu. Quer dizer, me moveu do lugar em que eu estava com isso, com essa novidade. E eu fico dias ruminando e pensando, isso está trabalhando dentro de mim, como o alimento trabalha no meu corpo, trabalha no meu espírito, na minha alma, as emoções, os afetos que me transformam em outra pessoa. A leitura que não te transforma em outra pessoa não é leitura e não vale a pena. Eu posso chamar... O que a gente faz? Aplaude? Fiquei emocionada aqui. Não é? Eu fiquei emocionada com ela falando. A Vanessa já é velha e ficou. A criança ou o adulto que chega em casa, eu vou falar da criança, porque senão não vai fazer sentido. Ele encontra uma família que ou não tem tempo, ou está trabalhando fora, ou não tem o conhecimento que ele já tem. Que também é muito comum. Isso não pode é um problema. ajudar. Você falou que tem grandes avanços. Eu também acho que tem grandes avanços. Quando eu comecei a trabalhar especificamente com a promoção de leitura, e eu comentava com o ministro de Estado esse conceito de leitura, e ele ficava meio perplexo, como se eu tivesse enlouquecido, que a alfabetização era saber trocar aquelas letras e isso estava resolvido, não é? Hoje é muito diferente. Hoje você vai pelo Brasil afora discutindo leitura e as pessoas têm noção do que você está falando. Então, eu acho que tem a gente pode reconhecer que o país está melhorando. Agora, não tem possibilidade de uma mudança na escola sem mediadores qualificados. Isto é, sem professores que sejam leitores, sem professores que saibam deixar de lado, naquele momento preciso, o livro didático, com as suas perguntinhas e respostas prontas, e entrar no diálogo com o livro e a vida, a literatura e a vida do menino, sem um mediador maduro, preparado, confiante, você não vai mudar a escola brasileira. Pode dar as toneladas de livros que quiser, as bibliotecas inteiras. Nós temos bibliotecas escolares de muito boa qualidade, melhor até do que as bibliotecas públicas. Mas em todos os nossos espaços, a questão da mediação é fundamental. Se você não forma mediadores, eu vou dizer mais, apaixonados pela experiência de ler, experiência é alguma coisa que tenha atravessado a sua vida e dado qualidade à sua vida, se você não viveu essa experiência, você não será capaz de transmiti-la. Concretamente. Alguém que não gosta de música vai convencer o outro a ouvir música? Alguém que não ame violão e um show vai convencer o outro a aprender a tocar? Eu acho que isso é uma coerência que a gente tem que ter na vida e a escola precisa urgente resolver isso. Então, o grande investimento é em gente, não é em parede, não é em equipamento eletrônico, não é em toneladas de livros nas paredes, que são importantíssimos. Eu quero escolas bonitas, bem equipadas e com bons livros. Mas o grande investimento é em gente, porque gente é o que muda o mundo. Não é a quantidade de livros ou de equipamentos que você dispõe. O que muda as coisas é a qualidade humana. Se você não
não fortalece isso, se você não investe no professor, não dá tempo para ele poder estudar, não facilita a sua experiência de aprendizado, porque muitos professores têm que passar pela escola de novo. Eles são, da mesma maneira, frutos dessa escola que você acaba de denunciar. Agora, professora, também não tem, eu concordo plenamente, acho que os professores, eles têm que ter esse preparo mesmo. Agora, falando de uma outra questão, o Brasil ainda coloca muita ênfase, né, principalmente quem está saindo do ensino médio ali e tal, nessa coisa do vestibular. Sim. Isso também não coloca o foco nessa coisa do decoreba, de você aprender coisas que muitas vezes você não se relaciona emotivamente, né? Porque o professor também ele acaba não descobrindo no aluno, por exemplo, nossa família aqui, a gente se envolve com a música porque a gente tem na família esse não cara. Só o DNA, mas também tem Exato. Mas a música... O mediador. O mediador, A música, ou a educação artística, ou a educação física, enfim, para os futuros atletas e tal, isso na escola não era muito valorizado, né? Pelo menos na minha época. Agora também acho que não continua não sendo. E o que se valorizava era essa coisa de você pegar e decorar datas específicas na história, lugares específicos na geografia, para você poder se sair bem no vestibular. Olha, você está usando uma palavra muito importante. Você diz assim, importava era decorar. E a gente acha que decorar era uma coisa de memória. A palavra decorar vem de saber decor. Saber decor é saber de coração, é o que traz no coração. Então, se você não traz a matemática no coração, não há regra de decoreba, de tabuada que vá fazer você fazer contas. Então, evidentemente, o que você está trazendo, o exemplo do vestibular é, na verdade, a questão do filtro. Mas é de toda a didática escolar, né? O sistema de provas que a gente tem, o sistema de avaliação que é completamente equivocado, não é? Os recursos didáticos, os recursos pedagógicos que você disponibiliza são completamente frios, né? São instrumentalizantes, não é? Você usa como um instrumento, corta e acaba. Então, a mudança não é só... Você chega ao vestibular porque você reconhece que o processo todo é tão falho que para entrar na universidade tem que ter algum filtro. Então, você estabelece esse filtro. O filtro é consequência do que vem antes, que está muito ruim. Porque se o menino pudesse se candidatar à universidade e se sustentar dentro dela, não só do ponto de vista financeiro, né, porque aí o Estado está provendo os caminhos, mas, sobretudo, eu estou numa universidade que, para cada 2 alunos, eu trabalho na PUC do Rio, para cada 2 alunos que pagam, 1 estuda de graça. O problema com esse menino que vem de camadas econômicas e sociais mais desfavorecidas não é colocá-lo dentro da universidade. Você tem cursos de pré-vestibular feitos por doutorandos nossos que levam a qualidade do menino lá na frente para ele passar. Mas é mantê-lo dentro da universidade. Como é que você mantém? Você tem que dar um aporte enorme de material. Não adianta você dar só os livros, você tem que colocar os mais experientes ao lado dos menos experientes, estudando junto em programas que o MEC inclusive favorece, o tal do PET, um programa de aproveitamento, de apoio que os colegas se dão entre si. Você tem que prover culturalmente, você tem que levar para ele ver um show de música, para ele ir a um teatro e a exposição do CCBB, porque é um conjunto de coisas que faz o letramento. Não é só a literatura, não é só o livro didático. Não adianta você saber quem é Graciliano Ramos se Vidas Secas não te move a um compromisso sério de cidadão com um país em que metade da população do Nordeste passa fome. Se você não está comprometido com isso, você não está comprometido com a leitura que você fez com o Graciliano. E não é um compromisso só político, sociológico, não. É compromisso de vida. Seu irmão ali, a 2.000 quilômetros de você, se é que eu posso falar que no Rio de Janeiro não esteja morrendo de fome, há outras vidas secas por aqui. Se você não é capaz de ler esse romance e pensar nessa questão macro, o romance
Inexiste. Deixa eu só fazer uma ponderação, já na sua fala sobre o vestibular. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa mais grave ainda nessa história. O vestibular, ele é uma realidade para quantos brasileiros? Sim, Então, na verdade, existe um público da classe média, da elite, em que a escola para ela serve para uma coisa, passar no vestibular, chegar à universidade. Hoje tem alguns programas em que a população de baixa renda começa a chegar na universidade, mas ela começa a chegar, né? E para esses que o vestibular também não é um horizonte. Então, para que essa escola, então, passa a servir nesse sentido que foi apontado? Porque se eu não tenho a perspectiva de chegar na universidade, né, essa matemática, essa língua portuguesa, essa história, como você disse, aparentemente estão servindo para esta função muito específica. Eu quero queimar uma etapa para chegar na universidade. Mas e quando nem isso acontece? Então, qual sentido continua fazendo essa escola para quem não vê que o seu futuro está na Mas o universidade? vestibular não é a que é a única maior parte coisa dos jovens que existe. brasileiros. Pois é, mas Você vai ser técnico, Pois é. o país precisa de técnicos. E precisa de tudo. E tem o seguinte, Lívia, Mas você precisa se qualificar para a vida. Exatamente, isso. É uma questão E aí anterior. a questão é o seguinte, direito de ter o terceiro grau, todos devemos ter. Mas temos todos vocação para o terceiro grau? É uma questão. Não é? Quanta para gente, qual terceiro grau? Ou para qual terceiro grau? Não é? E também o seguinte, quer dizer, você tem um desempenho profissional na sua vida que não necessita do diploma universitário na parede. Isso não é? Se você for um bom profissional, você necessariamente não precisa ser doutor, não precisa ser mestre ou ter pós-graduação. Agora você precisa gostar também. Agora você e precisa entender. querer. E querer. Você precisa querer E buscar as se eu tivesse estudado condições. engenharia, eu seria infelicíssimo. Pois é isso aí. Entendeu? É isso aí. Se você não tivesse estudado música, você seria... sei lá. Sei lá. Sei lá, não sei não. Mas eu esperaria que a escola, pelo menos, me transformasse num bom cidadão, Pois é. né? Eu acho que essa também é a Seria função da escola, de transformar as pessoas em bons É cidadãos. uma função da escola também. Agora, Lida, só para Agora eu completar uma preciso ideia, terminar esse bloco, gente. a leitura Tô adorando, mas... é a base de toda a escolaridade. É. Se o sujeito sabe ler, e as crianças entram na escola amando os livros, amando as histórias e vão murchando, vão perdendo o gosto, vão perdendo o pique. Se a leitura fosse bem dada, era fácil ensinar qualquer outra coisa. Química, física, matemática, história, geografia, qualquer outra coisa. Vamos marcar um dia para falar do agentes de leitura na família. Agente de leitura. Né? na Quem família. quiser saber disso, pode entrar no site da Cátedra de Leitura, que é www.catedra.puc-rio.br, e vai ter mais informação sobre isso também. Mas ela vem aqui mostrar pra Tá gente. bom, A gente esquece direi. agente de leitura.